prazer poder estar aqui hoje com vocês, nesse momento tão especial, né, que nós podemos mais uma vez nos reunirmos. Foi incumbida a mim hoje a responsabilidade de estar aqui no domingo à noite com vocês. Gente que não é muito acostumada a ficar nervoso, vem aqui, né, dá um nervoso na gente assim, mas o Senhor dá graça, né, o Senhor dá graça. E devido ao volume dos nossos trabalhos, cada vez mais a presença aí dos nossos pastores tem sido solicitada em outros lugares também, né? O nosso pastor José Paulo está lá em Itajaí, desde, acho que terça, quarta-feira, atendendo a igreja de Itajaí. Se Deus quiser, retorna amanhã para ficar mais umas semanas aí conosco. As crianças estão, o fogo está descendo lá, se eles falam que o fogo é importante. Eu não gosto muito dessa história de fogo, né? O fogo é meio perigoso, mas que de qualquer forma seja bom, né? Mas muito alegres, nós estamos como igreja muito felizes, muito empolgados também. Semana que vem inicia-se para nós uma jornada, que é o que nós estamos chamando de jornada de missões, vocês viram ali no telão, em que nós nos propomos a ir em cada casa dessa cidade e levar o evangelho a cada pessoa que se encontra aqui. E nós contamos com você para isso, com o seu PG para isso, que você se envolva com isso, que você entenda isso como um chamado de Deus para a tua vida, e que você entenda que o chamado de Deus para a tua vida é a obra mais importante que você tem para realizar. É a obra mais impactante na vida dos outros e é a coisa mais preciosa que você pode fazer por você e pelas demais pessoas que estão ao teu redor. Quando você vive o chamado de Deus na tua vida, isso impacta não somente a tua vida, mas de todas as pessoas que estão ao teu redor. Eu acho a coisa mais linda do mundo, quando a gente vai em cada batismo aqui na igreja e a gente vê filhos batizando os pais, pais batizando os filhos, irmãos batizando outros irmãos que não conheciam a Cristo e vieram a conhecer pelo testemunho de fé dessas pessoas. Não existe tesouro maior que você pode acumular na tua vida que não seja esse. Não existe. Então, você que ainda não teve essa experiência, e hoje de manhã eu falei muito sobre isso também aqui na igreja, sobre o cristão que nunca teve a experiência de, através do seu testemunho, impactar a vida de outra pessoa, você precisa ter isso. Você precisa viver a plenitude do evangelho, que é ser uma árvore frutífera nesse lindo pomar de Deus chamado igreja. Você precisa ter essa experiência. Então, se envolva conosco. Esteja participante, converse com o teu líder de PG, converse com o teu supervisor, converse com o teu líder de rede. Vá atrás das estratégias, converse sobre as estratégias, que com certeza você vai ter uma grande experiência aí na sua vida, né? Muito boa com isso. E eu, durante essa semana, fiquei bastante pensativo, né, a respeito do que vir aqui ministrar, e eu não sou o tipo de cara que senta lá e elabora 5, 6 páginas de um sermão. Eu não sou assim. Eu gosto de primeiro digerir muito bem aquilo que Deus tem para ministrar na minha vida, e eu imagino que não pode ser bom para os outros o que não foi bom para mim em primeiro lugar. Então eu tenho uma dificuldade grande para ministrar, por mais que quem esteja conosco diariamente, às vezes não passe isso pela cabeça. Mas eu tenho muita dificuldade, porque não consigo trazer e vir aqui e simplesmente fazer um ambiente retórico, trazer uma coisa bonita, falar bem, até porque eu não sou o melhor orador do planeta, né? Nem da igreja, quem sabe nem da minha rede, quem sabe nem do meu PG, né, que eu participo. A oratória não é lá muito meu forte. Mas a palavra de Deus, ela tem o dever em nossos corações de ser, e ela fala e se define como uma espada cortante que penetra o mais íntimo do nosso ser e vai rasgando tudo que existe, e vai trazendo à tona aquilo que existe dentro de nós. E sempre que eu tenho essa missão de vir e ministrar, eu enfrento um dilema muito grande, que é como que essa espada será afiada para entrar nos corações. E esse dilema tem sido cada vez mais, como é que se chama, quando ele tem sido cada vez mais ocorrente, né? Na medida em que
nós observamos o mundo. Quanto mais o tempo passa, quanto mais os dias passam, cada vez mais fica difícil de nós olharmos para o Evangelho, de nós olharmos para a nossa fé e traçarmos paralelo com o mundo. A Bíblia fala, ao contrário do que muito tem se pregado por aí, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. A Bíblia não nos traz um futuro muito prodigioso em relação ao mundo, em relação a esse lugar. Não nos traz. Se alguém te falou isso, é mentira, né? Bom, Paulo, quando escreve uma epístola de conselhos a Timóteo, por exemplo, ele diz: ei, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos dificultosos, tempos trabalhosos. Os homens, eles não amarão mais ouvir a verdade, a sã doutrina. Eles terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si falsos mestres, falsos doutores, que os ensinem conforme as concupiscências da sua própria carne, para que eles possam, entre si, encontrarem razão daquilo que vivem e querem fazer. Jesus, no Sermão da Montanha, quando inicia o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 24, né? 25. Ele diz assim: ei, da mesma forma, não se engane, porque nos últimos tempos serão tempos difíceis. E mais do que evidente, nunca ficou tão evidente que nós vivemos a iminência do tempo do fim. Por mais que não se fale mais muito nas igrejas, né? E isso é uma própria prova do tempo do fim. O fato de que não há mais preocupação com isso. Mas essa é a coisa mais latente na nossa sociedade. Olha, o nosso país, ele agora, nos últimos meses, acho que, quem sabe, último ano, ele se colocou numa bolha, né? Uma bolha, em que nós não conseguimos ter um panorama, se você só olhar aqui para dentro, do que acontece no mundo todo. Mas se você olhar para o mundo todo, você vai ver que cada vez mais parece que há uma convulsão acontecendo, não é? Parece que o mundo está em um processo de convulsão. Ele está se debatendo. Para onde você olha, tem alguma coisa acontecendo que nos faz olhar e dizer: caramba, espera lá, tem alguma coisa que não está certo. Porque quando você tem uma reação, né? Quando você tem uma reação, você está deitado e você daqui a pouco levanta, vai trabalhar e tal, e lá no meio do dia te dá uma dor de cabeça. Bom, existem vários motivos para você ter essa dor de cabeça. Aí no primeiro dia, quem sabe você vai lá, toma um Cefalivre para isso, né? Ou uma Neosaldina, né? Ou um paracetamol, não sei o que você toma. Beleza, você olha e diz: ah, era a minha enxaqueca que atacou. Ah, eu fiquei sem, não estou dormindo direito, estou meio estressado, por isso que me deu. Mas no outro dia acontece a mesma coisa. E no outro dia a mesma coisa. E se passam 7 dias, e se passam 15 dias, se passa um mês, e você para e olha assim: epa, pera lá. Ninguém passa dor de cabeça todo dia por um mês por causa de uma enxaqueca. E aí daqui a pouco você pode perceber, pode descobrir que quem sabe aquele remedinho que você estava tomando era para esconder um problema gigantesco que você tinha para resolver. Daqui a pouco você vai lá, faz uma tomografia na tua cabeça e você percebe: puxa vida, tem uma metástase dentro do meu cérebro. E eu fiquei tratando com Neosaldina um problema que era muito sério. E nós vemos no mundo acontecendo um processo muito semelhante. Os médicos do mundo, as pessoas que controlam, as pessoas que organizam, as pessoas que deveriam ter o papel de abrir os olhos dos demais e dizer: ei, não é só uma dorzinha de cabeça, é um tumor muito grave que está pegando. Eles não estão fazendo, eles dão um remedinho para anestesiar a mente e fazer com que você continue seguindo em frente, dia após dia. Não importa onde você vai chegar daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 100 anos, o que importa é que você só chegue até amanhã. E as pessoas entram num processo, né, em que elas entram num sistema de constantemente estar se anestesiando para problemas que são gravíssimos, que deveriam ser combatidos de forma traumática. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Para você ir para uma mesa de cirurgia e dizer: eu preciso de uma cirurgia para resolver isso de uma vez por todas.
O mundo entrou num processo em que não há mais cirurgia para ele. Porque as Escrituras nos falam que as coisas estão acontecendo exatamente como deveriam. E o que me causa mais espanto, mais pavor, e essa é a minha grande dificuldade de vir aqui falar. Essa é a minha dificuldade. Não é o fato do mundo estar assim, mas é o fato de que aqueles que podem fazer o diagnóstico correto e trazer o remédio, a solução certa para aqueles que estão sendo afetados pela doença que pega todo mundo, estão dando diagnósticos levianos. Ao invés de penetrarem os corações e falarem qual é o verdadeiro sentido, o verdadeiro problema das nossas vidas, estão dizendo, não, só toma uma Neusadina e chega até amanhã, é o que te interessa. Quando vem alguém aflito, oprimido, com uma opressão na sua vida, eles dizem, não, você precisa de um psicólogo, você precisa de um acompanhamento, você precisa de um amigo, você precisa relaxar, você precisa viajar, você precisa se desestressar. Quando na verdade o teu problema é muito mais latente, muito mais profundo. E quem sabe essa pessoa que vem até você, ou aquele que você conhece, ou a tua própria vida. A solução para isso não seja uma viagem, não seja uma promoção, não seja uma melhoria na vida, não seja qualquer coisa que não seja aquele versículo que o nosso pastor aqui tanto fala. Ei, você está cansado, oprimido, aflito, de qualquer forma sobrecarregado, e você sente que você não consegue mais caminhar da forma que você está, porque essa tua dor de cabeça te atrapalha, Ei, eu tenho uma coisa para você, venham comigo, pois eu vou sarar a vida de vocês. E quando você vier comigo entregar a sua vida para mim, você vai deixar essa vida que você vive para trás e todas as coisas serão novas. E a partir desse momento você não vai ser mais afetado por isso que te afetava antes. Nós não vemos mais esse diagnóstico, né? As pessoas nem creem mais, eu acho, no poder de Jesus. Não é? Isso é de uma coisa terrível. E dessa forma, nós vemos toda uma geração de cristãos surgirem que está cega, enfraquecida e num processo, eu chamaria de letárgico. É uma letargia espiritual. É uma espiritualidade, é um cristianismo inócuo, que não surte efeito nem na minha própria vida, quanto mais nas dos outros. Eu até falei aqui, acho que foi hoje de manhã, cristãos que estão preocupados não com aquilo que Deus tem para eles viver no mais profundo, na maior fundamento da sua essência, da sua vida, mas que estão preocupados em desempenhar um papel na sociedade de cristãos. Você, quando conheceu a Cristo, quando você disse assim, eu seguirei a Jesus, qual foi o passo seguinte? Qual foi o passo seguinte? Porque nós vemos cristãos que o passo seguinte é, agora eu preciso desempenhar bem o papel de ser um cristão. Aí você vem na igreja, você faz os cursos da igreja, você cresce em liderança, você assume um PG, você para de beber, que antes você não bebia bastante, tudo mais. E tudo isso é bom? É bom. Mas eu digo, esse é o fundamento, é a essência daquilo que Deus tem para nós vivermos. Não. O que Deus tem para nós vivermos é algo muito mais profundo do que aquilo que é aparentado através da nossa vida cotidiana. O que Deus tem para nós vivermos, o que Deus tem preparado para nós é uma reestruturação total. Quem aqui é engenheiro? Quem aqui é engenheiro? Tem algum engenheiro aí? Tem o Elinho aqui, tem mais um lá atrás. Fabiano lá. Fabiano, né? Hã? Juliano, desculpa. É bastante nome. Juliano lá, o Elinho. Existem construções que não adianta você querer reformar. E se querer reformar, estraga. Fica pior do que antes. Pois bem, tem cristãos que tentam fazer exatamente a mesma coisa. Eles não estão dispostos a virem e aquilo que eu falei, deitarem na mesa de cirurgia e assumirem, não, o meu problema é grave. O que eu tenho é gravoso. E eu preciso de uma cirurgia espiritual. Entendam bem isso que eu estou falando.
não querem assumir isso. Pois é dificultoso, é traumático isso. É traumático, é invasivo. Todo procedimento cirúrgico ele é extremamente invasivo, não é? Agora é isso que resolve o teu problema. Eu tenho... Uma vez, há muito tempo atrás, aqui nessa igreja, há uns 10 anos eu acho, quando a igreja estava se mudando para cá, alguns lembram, nós fomos fazer eu estava fazendo umas instalações aqui em cima desse forro. E resumindo a história, eu tive um acidente em cima desse forro aí e quebrei o meu braço aqui. Quebrei e tirei do lugar. Quebrou o osso aqui, a cabeça do osso rachou 5 centímetros para dentro aqui, 10 centímetros para dentro e saiu do lugar o ombro aqui, esse braço, né? E olha, foi um dos processos mais traumáticos que eu já tive na minha vida, assim, de dor e de coisa. Eu sofri com aquele meu braço, esse meu braço. Graças a Deus ainda tenho ele. Graças a Deus. E sofri bastante com esse braço, né? E beleza, curou, resolveu. Pensa o trauma, duas tentativas frustradas de colocar no lugar, sem medicação, sem nada, né? Já a primeira foi uns 40 minutos depois do trauma, né? Então você imagina, estava gelado já, e era inverno ainda, diga de passagem, né? 2 tentativas frustradas, depois que daí me levaram para a sala de anestesia, né? Foi duro. E uma vez, jogando bola com a piazada, né? Não sei como, devo ter virado um duplo carpado no ar, mais ou menos assim, para cair, e cair em cima do mesmo braço machucado, e uma dor, meu Deus do céu. E pensei, cara, quer saber de uma coisa? Não vou no médico, isso vai sarar. Eu vi que ficou um pouquinho, né, luxado ali. Disse, isso aí acontece. Fiquei umas semanas ali meio, né, meio pela metade, né? E beleza. E aí esses dias eu parei. Eu não sou lá o homem mais narcisista do mundo, né? Mas esses dias parei, uns anos depois, parei na frente do espelho, assim, estava olhando. A minha clavícula, essa aqui, mais alta. Caramba, como que esse negócio está mais alto? O que aconteceu? Aí me lembrei do trauma, né, que eu tive. Ou seja, olha o pepino, né? Poxa, não sei o que vai ser daqui para frente, nem fui no médico ainda, vou ir, para ver como é que vai ser. O que ele tem para dizer. Para evitar o trauma de passar pela correção certa do processo. Para evitar o trauma. Queira Deus, pela misericórdia de Deus, que dê tudo certo, né? Que uma fisioterapiazinha resolva. Né? Tudo para evitar o trauma de ir para a mesa e resolver de uma vez. E nós vemos uma igreja e um povo cristão muito parecido. E que, tentando evitar o trauma de determinadas coisas, foge até mesmo de enfrentar o mundo como ele é. Até isso. Porque é mais fácil você criar uma redoma, né? E você criar o teu próprio sistema de crença, e você não ir à frente, e você não dizer agora, vamos enfrentar o mundo. Nunca antes, na história da humanidade, nós tivemos um tempo, as escrituras falam que nos últimos tempos haverá uma aflição tão grande como nunca houve. E nós estamos às portas da aflição que nunca houve. Os tempos são extremamente melindrosos. Satanás alterou a forma dele agir, mudou a forma dele agir, e a igreja está dormente. As pessoas não se atentam que há todo um sistema, vocês sabem, quantos de vocês, e até falei esse exemplo um dia aqui, foram lá, pegaram o potinho de mel, e colocaram na mesa lá, e comeram o melzinho, show de bola, nota 10, comeram o melzinho lá, voltaram no fim do dia, tinha ficado aberto o mel, e vocês olharam, tinha umas 2, 3 abelhas mortas lá dentro. Já viram isso? Já aconteceu com vocês? A palavra de Deus chama esse processo, né, que captura e que te leva a algo mortal, de engodo. É assim que ela chama. É isso que a palavra de Deus classifica. O engodo não é uma coisa ruim. O engodo não é algo não atrativo. O engodo é algo sempre extremamente atrativo. Só que
Depois que você está ali, ele se torna, quanto mais você se debate, mais você não consegue achar jeito por tuas forças de sair. Só tem um jeito de sair. É quando alguém vem de fora e te tira. E quantos daqui já se viram presos no engodo? Eu já. E quer ver? Abra a tua Bíblia. Não precisa projetar lá não. Quem não tem Bíblia, me ouça. Abra a tua Bíblia, pois isso me lembra, deixa eu achar aqui. Uma das passagens das Escrituras, para mim, mais fantásticas que existem sobre o assunto. Eu acho isso aqui fantástico, fenomenal, em Neemias. Neemias, no capítulo 4. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, versículo 16. Só para contextualizar aqui. Neemias havia sido chamado por Deus para realizar a reconstrução de Jerusalém. E nesse processo, Neemias se enquadrava, ele estava no momento de levantar as muralhas de Jerusalém. Porque o ataque do inimigo era iminente à cidade do Senhor, à igreja, ao povo de Deus. O ataque era iminente, estava pronto para acontecer. E eu acho isso fantástico. E se a igreja de Cristo, se cada cristão adotasse essa postura na sua vida, nós com certeza veríamos uma igreja muito mais vitoriosa e muito mais triunfante nos dias de hoje. Neemias capítulo 4, versículo 16, diz assim: e sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. 17. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra empunhava a sua espada. Os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos, e edificava, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, e nem os meus irmãos, e nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, e cada um ia, até mesmo com as suas armas, às águas quando tinham de beber. Você vê isso? Esse é um povo que tinha consciência da batalha que estava, que tinha consciência da ferocidade do inimigo, porque um engodo, algo que tem levado os cristãos para o engodo, é que não se prega mais sobre o fato de que o diabo anda ao nosso derredor, e ele anda como um leão, se preparando e observando a quem ele possa tragar. Sabe qual é o objetivo do nosso inimigo? Destruir a tua vida, destruir a vida da tua família, destruir a vida dos teus filhos, acabar com a sua vida, acabar com a nossa igreja, acabar com a obra de Cristo, e você é o objeto dessa disputa. Cada um de nós somos o objeto central de uma batalha milenar já. E se nós não levantarmos guardas, se nós não com uma mão não trabalharmos e com a outra empunharmos a espada, que a palavra de Deus fala sobre isso, nós indubitavelmente seremos destruídos. E nós vemos uma igreja totalmente à parte disso.
Um povo cristão totalmente à parte disso. Um povo cristão que não se toma consciência do que realmente está acontecendo. Tem gente que vem à igreja, que busca a Deus realmente porque acha que Deus tem algo para dar para a vida deles. Ah, eu preciso resolver o problema. Sei lá. Não, e não que Deus não tem para dar, Deus tem muito para dar. Mas a verdadeira preciosidade do que o Senhor tem para nos dar é muito maior do que você pode encontrar no mundo. Pois bem, você quer um carro novo, você quer uma casa nova, você quer um bom emprego, você quer um bom trabalho, você quer a melhor posição que o mundo pode te dar, você quer um sapato de couro de jacaré, né? Uma cinta com uma fivela de ouro, né? Para você usar. Pois bem, saiba de uma coisa, o diabo pode te dar isso e tem muita gente ganhando isso com as mãos dele. Você não precisa estar aqui. Então a pergunta que eu faço é, então o que nós estamos fazendo aqui? O que de fato estamos fazendo? O que de fato te trouxe até aqui? Porque nós vemos um povo cujo não ouve a palavra que Tiago escreveu. Ei, sabe o que acontece com nós? Sabe o que acontece com vocês? Eu falo para o mundo como um todo, não estou falando a cada um, mas... né? Sabe o que acontece com vocês? Vocês são adúlteros. É isso que acontece. Vocês são adúlteros. E ele escreve no capítulo 4, e ele diz o seguinte: porque a amizade do mundo é uma inimizade contra Deus. No momento em que você torna um amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Porque o mundo, ele está aí fora, e ele vem para tentar tomar conta da nossa vida, tentar tomar conta da tua vida, da tua família, dos teus filhos, e veja, o engodo está preparado. O teu filho sai quase todo dia de casa, e ele vai para o colégio, para receber doutrinas que o mundo pensou, para conduzi-lo para longe de Deus. Ele vai para uma faculdade para ser ensinado a pensar longe daquilo que o Senhor Deus tem para a vida deles. E quem sabe você fez isso com o seu filho? Quantas vezes no processo de formação do seu filho, você dobrou o teu joelho e disse: Senhor, o que é que o Senhor tem para a vida desse rapaz? Mas não, né? Quem sabe você foi um pai, uma mãe, que sempre olhou para ele e disse: eu quero que ele seja um grande advogado, quero que ele seja um grande engenheiro, meu filho vai ser um médico, e o meu filho vai se dar bem na vida quando ele acontecer isso. Pois bem, existem muitos que aconteceu a mesma coisa, e eles não chegaram em lugar nenhum. O que te faz pensar que é isso que trará sentido à existência do teu filho? Por quê? Você vai cair no mesmo engodo que todos caíram? Você não precisa caminhar o caminho que todos caminharam, você só precisa olhar para o lado e saber, bom, outros já caminharam esse caminho, e eles não chegaram em nenhum lugar com o caminho que caminharam. Será que não é necessário que eu escolha um caminho diferente então para ele? Você pai, você mãe, quantas vezes você acordou de madrugada, por exemplo, dobrou os joelhos ao lado da cama do teu filho e disse: Senhor, eu estou consagrando meu filho ao Senhor, que o Senhor conduza ele nos caminhos de retidão, que o Senhor tenha um chamado para a vida dele, que o Senhor faça desse um evangelista, que o Senhor faça desse um pregador, um obreiro do Senhor. É esse o teu desejo em relação à tua família? Desculpa, irmão, se você não faz isso, você não está trabalhando com uma espada na mão para resistir ao avanço do inimigo, porque enquanto você não faz isso, Satanás está pensando em como levar a tua família para o caminho dele. É isso que acontece. Enquanto você está dormindo, Satanás está com as suas hostes celestiais e as hordas de demônios trabalhando para conduzir tudo o que você tem, a tua família, à perdição eterna e te levar para lá. É isso. Não se enganem. O objetivo do diabo é acabar com nós. E ele trama isso todos os dias. Todos os dias. Se você não aprender a edificar o muro, a edificar as fortalezas com uma mão e com a outra empunhar a espada para combater os ataques do inimigo, você com certeza será derrotado, porque ele é mais forte que você. Se você não for revestido da graça e do poder de Deus, com certeza você será derrotado. E aí você vai dizer assim: mas Adriel, eu venho na igreja todo domingo, eu já sou um líder de PG, eu tenho sido fiel ao longo dos meus 20 anos, eu sou um bom dizimista, como eu falei hoje de manhã, eu sou um financiador da obra, né? Eu toco todo domingo, eu prego na igreja, eu já sei tudo de Bíblia, eu já fiz faculdade de teologia,
Pois bem, legal. Mas eu pergunto uma coisa para você. Se te tirarem isso, resta o quê? Tudo isso são capas que você foi construindo. São bagagens que você foi adquirindo. Quando você chegar diante de Deus, você chegará nu. Assim como você veio ao mundo. E tudo aquilo que você construiu, quem sabe algumas obras você leve para lá. Mas em primeiro lugar, nós nos apresentaremos nu. E como é você quando se encontra nu diante de Deus? E eu gosto muito de pensar sobre isso. É um objeto de pensamento que eu tenho na minha vida. Porque cada vez que eu começo a pensar sobre o que eu realmente sou, e não sobre o papel que eu desempenho aqui, eu me encontro nu diante de Deus. Eu vejo a minha real imagem e o que Deus verdadeiramente tem comigo. Porque isso que vocês estão vendo aqui, qualquer político pode fazer muito bem. Dá um tema para eles, diz, ei, pregue sobre João 8:32 lá, né? E o Bolsonaro vai vir aqui e vai fazer muito bem uma explanação para vocês. Qualquer outro político vai fazer muito bem aqui, sabe, muitos de vocês vão chorar. Isso aqui é uma parte da função. A hora que tirarem o Adriel Pastor, a hora que tirarem a simpatia, porque às vezes vocês estão vendo um rosto legal, uma pessoa carismática, e quem sabe você é isso, né? Você é aquela pessoa legal, aquela pessoa carismática, mas que por trás você sabe que não é isso. Você sabe que por trás disso não é essa integridade do que você é. O que você realmente é, não é o papel que você desempenha diante das pessoas. Você que é empresário, você está empresário. No dia que tirarem a tua empresa da tua mão, no dia em que você perder os teus rendimentos, e isso pode acontecer amanhã, no dia em que você não tiver mais nada daquilo que você diz que construiu, que te diz assim, ó, o cara se deu bem na vida. No dia que tirarem tudo aquilo que usam para dizer que você se deu bem na vida, sobra o quê? Miserável homem que és, não sabes tu que hoje mesmo te pedirão a tua alma? E o que tens preparado? E para quem será aquilo que você preparou? Eu amo a palavra de Deus, eu amo o Evangelho. O Evangelho bota todo mundo sentado na cadeira. E aqui ninguém tem o direito de se arrogar maior ou menor que outro. Porque o Evangelho te deixa nu. O Evangelho tira todas as tuas vestes. O Evangelho tira de você tudo aquilo que você diz que te faz grande. E ele bota todos na mesma condição de nudez. Jó entendeu muito bem isso. Jó era um grande homem. Um homem de renome. E vocês conhecem a história dele, todo mundo conhece. Até quem nunca veio na igreja conhece já a história desse homem. E foi tirado tudo aquilo que Jó representava. Todo o papel que Jó representava foi tirado dele. E sobrou somente aquilo que ele tinha acumulado no ser dele, no mais puro, na intimidade dele. Porque todos nós temos isso. Quem é você? Quando tira aquilo que eu falei, as tuas posses. Quando tira de você aquilo que você construiu. Ah, os teus canudos que te fizeram ser reconhecido, tira. A partir de agora você perdeu todos. Você não é mais o senhor doutor. Você é o fulano só. Cicrano ou Beltrano. Você perdeu a sua empresa. Você perdeu a sua família, que também não é sua, nem os teus filhos são teus. A Bíblia fala que são herança do Senhor, dados para você cuidar e zelar por eles. Nem os teus filhos são teus. Deus te dá somente o privilégio de conduzi-los por um período de tempo ainda, que provavelmente você vai deixar essa existência e eles continuarão ainda. Nem isso você tem, nem a tua família você tem. Quando tirarem isso de você, o que sobra? O que tem dentro de você? E as pessoas estão iludidas,
Porque o Evangelho não tem mais exposto a nudez das pessoas. Ele não tem mais feito isso, mostrado que nós estamos nu diante de Deus. Que as tuas melhores obras são como trapos de imundícia para o Senhor. Por causa daquilo que eu falei. Quem sabe olham para você e você tem um bom relacionamento. Você tem até um bom prestígio. Talvez o que você acumulou não são posses materiais. Você não é um grande empresário, você não é uma pessoa que tem uma grande posição social, mas você tem um bom prestígio entre os seus amigos, entre a sua família. Mas olhe para mim, eu e você, nós sabemos que a forma como você age com as pessoas que estão ao teu redor, que lhe fazem ter um prestígio, não representa aquilo que você verdadeiramente é na sua integralidade. E um dia você vai ser exposto dessa forma. Cada pensamento teu, cada motivação íntima tua, cada coisinha lá dentro, que só você sabia, mas que pelo teu carisma, ninguém mais imaginava que existia dentro de você. Você vai chegar com isso diante de Deus. É isso que vai ser exposto. É isso que você vai mostrar para Deus. É isso que Deus vai esquadrinhar dentro de você. Quando a palavra fala, aquilo que eu falei no começo, ela se classifica como uma espada cortante que penetra o mais íntimo do teu eu, da tua alma. É isso que ela está fazendo com cada um de nós agora. Ela está evidenciando a nudez que nós temos. O melhor de nós não é ninguém diante do nosso Senhor. Todos nós, todos, cada um de nós aqui, ó, desde os 12, desde os 10, cada uma daquelas crianças, quando elas assumem a condição delas diante do Senhor, elas estão nus, assim como o mais velho de cada um de nós. E aí eu refaço a pergunta: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tens preparado e para quem será? Jó entendeu tanto isso, que no pior momento da vida dele, ele já sabia: o que eu sou não era representado pelo papel que eu desempenhava ou por aquilo que eu tinha. O que eu sou é algo muito mais profundo, que o Senhor enxertou em mim. E a consciência que eu tenho sobre a minha existência é a seguinte: de que eu vim nu para esse mundo, e nu eu vou sair dele. E eu levo comigo somente aquilo que eu conseguirei levar adentrando os portões celestiais. O meu prestígio fica aqui, a minha imagem fica aqui, as minhas construções ficam aqui, aquilo que eu obtive na minha vida, tudo fica. E eu chegarei nu diante de Deus. E você entende o que eu falo por nudez? É a nudez da alma. É aquilo que eu falei, é aquilo que nem a tua esposa, nem o teu esposo, nem os teus pais, nem os teus filhos, eles imaginam que existe lá no íntimo do teu ser, e que você às vezes nem mesmo consegue tomar consciência disso. Que muitas vezes nem nós conseguimos ser sinceros conosco, porque nós sabemos que a hora que a gente admitir aquilo que nós verdadeiramente somos, nós somos tomados de um processo de vergonha, de constrangimento tão grande que nós preferimos passar longe de nós mesmos, não é? Muitas vezes quando nós olhamos para dentro de nós e a palavra de Deus começa a fazer isso, ela começa a cortar, ela começa a ir lá no fundo, e é por isso que tem gente que não gosta de igreja, né? É porque você chega, você senta aqui, aquilo que eu falei, cara, você é um juiz, beleza, vai ter o cara que catou lixo o dia inteiro do teu lado ali, fedendo lixo, e ele vai estar no mesmo patamar de você. E ele vai ouvir a mesma palavra que diz assim: ei, meu filho, o que tens preparado e para quem será? Quando você nu deixar tudo o que você se vestiu aqui, tudo aquilo, a carapaça que você adquiriu no mundo, tudo aquilo que você teve, que você se vestiu, as suas vestes, o seu prestígio, né, a sua posição, quando você se despir de tudo isso e se apresentar diante de Deus, chega o quê? E aí, é um problema? Porque quanto mais se tem, mais se fica enebriado e se perde a noção daquilo que você é e daquilo que somente é um estado transitório na tua vida. E aquilo que eu falei, você não é rico, você está rico de dinheiro e de tudo mais, mas você não é, você está nesse momento.
Nós somos somente pobres e pecadores, miseráveis, e que vivemos no fio da navalha. Todos nós. A qualquer momento a tua vida pode dar uma guinada. Do nada a tua vida pode ir do 8 a 80. Queira Deus que não, mas você pode estar dirigindo, voltando para casa agora, batendo um caminhão, e a toda a tua glória, aquilo que você imaginava vai se resumir em uma cama, em que você depende de alguém para trocar as tuas fraldas, para você continuar vivendo. O que você tem? Você está rico? Você é rico? Você tem muito? Quem sabe você está num momento em que você tem a oportunidade de desfrutar de muitas coisas. Mas não se esqueça, isso não é o que você é. A tua nudez um dia será revelada diante de Deus. Diante do Senhor, todos serão expostos. Nenhum ficará impune. Nenhum. Quantos aqui já tiveram a experiência de quase morrer, e não num susto, num acidente, mas lentamente saberem que a sua vida estava se escapando pelos dedos e aceitaram, agora eu vou morrer. Mas pela misericórdia de Deus isso não aconteceu. Levante a mão. Falo porque já aconteceu comigo. Você sabe do que eu estou falando. Não há nada mais terrível para o homem saber que ele está deixando todas as suas vestes para trás. E é o nosso espírito que testifica. Quem sabe quando isso aconteceu, você nem sabia o que estava acontecendo. O pavor é indescritível, não é? É um pavor indescritível. E o fundo da nossa alma, ele diz o seguinte: meu amigo, agora ferrou. Agora lascou, cara. É a nossa alma testemunhando para o mais íntimo do nosso eu. E cara, lascou. Agora se foi. Se foi o boi com as cordas, não tem como segurar. Daqui o próximo passo você está na eternidade e está chegando diante de Deus. E o que tens preparado? E para quem será aquilo que você preparou? Não tem nada melhor do que tu ter uma experiência dessa. Nada melhor. Para você cair na real do que a tua vida. E a palavra de Deus fala a todos nós aí, você é louco, cara. Você é louco. Você fica dizendo que tem posses. Você fica dizendo que não tem falta de nada. Pior, você fica dizendo, Jesus disse, vocês ficam dizendo que amanhã farão isso, que depois de amanhã farão tal coisa, que vocês irão de lá para cá, e que vocês sairão de lá e irão fazer tal coisa, e que vocês construirão e irão empreender em tal lugar. Vocês são loucos. Que vocês nem sabem se amanhã vão estar aqui. Jesus falou. Antes vocês deveriam consagrar as suas vidas a Deus. E dizerem assim: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir pela misericórdia dEle, assim nós o faremos. Conforme a sua benesse e a sua vontade. E nós vemos um mundo, uma sociedade totalmente enebriada, bêbada, sem condições de discernir o seu real estado. O problema é cancerígeno, é um tumor, é uma metástase que está crescendo na vida de cada um. E estão sendo lentamente anestesiados, engodados por um sistema mundial que não os permite sair nem fugir. E quase que todos na sua integralidade. Eles olham e dizem assim: igreja, Deus, para que eu preciso disso? Eu estou farto e eu não tenho falta de nada. Mas ele não consegue enxergar a nudez que habita o mais íntimo da sua alma e que um dia será exposta diante do Senhor. Miserável homem que és. Não sabes que hoje mesmo se apresentarás diante de Deus? E o que tens preparado? Não obstante, nós vemos uma geração de pessoas, de cristãos, que não somente fazem isso, que não somente assumem essa condição deplorável de não reconhecerem o seu estado diante de Deus, mas ainda têm a ousadia de irem a Deus
e tentarem exigir de Deus que Deus faça conforme as suas próprias concupiscências, os seus desejos, os seus corações, criam novos sistemas, novas organizações religiosas, né, sistemáticas de crença, ajuntam mestres, doutores, para que possam cada vez mais viverem sob o efeito anestésico do mundo. E diga-se de passagem, sob a bênção de Deus. As igrejas que nós vemos hoje, as pregações que nós vemos hoje, não são mais igrejas, não são mais pregações que expõem a nudez de cada um de nós, mas são pregações que dizem: ei, ficar nu te atrapalha, te constrange, então vem cá, vamos arrumar uma capa para você e vamos te cobrir, para que você não seja incomodado pela tua nudez. Ou seja, ao invés de denunciarem o pecado, estão achando um modo de abençoarem o pecado e torná-lo santo. Engraçado, né? Mas isso não é a primeira vez que aconteceu. Não é a primeira vez que acontece. Nós temos inúmeros casos disso nas Escrituras. Inúmeros casos. Nós vemos que, aquilo que eu disse, um cristianismo nos corações que não está preocupado em apresentar-se de forma sincera diante de Deus, dizer: Senhor, qual é o plano, qual é o objetivo do Senhor para a minha vida? Se eu estou aqui, se eu adentrei nessa existência, é porque o Senhor me colocou. O que o Senhor tem para mim? Como é que vamos fazer para que eu ajunte tesouros celestiais, para que eu saia daqui e que eu adentre nos portões celestiais com aquilo que o Senhor me deu para levar por toda a eternidade? Nós não vemos pessoas preocupadas com isso. Eles estão dizendo assim: nós precisamos achar um jeito de sermos abençoados, de vivermos bem, de que essa nudez que nós temos seja encoberta, de que nós possamos passar vivendo bem nesse mundo. E aí nós vemos cristãos, professos, somente professos, que por muitas vezes acabam até mesmo sendo boas pessoas, agindo bem, fazendo boas coisas. As pessoas, de modo geral, elas estão bem intencionadas, elas estão agindo certo, segundo as suas convicções. Ele vem na igreja, ele dizima, ele vive uma vida reta, ele vive uma vida que aos olhos gerais das pessoas não é uma vida torpe, não é uma vida dissoluta. E aí nós começamos a entrar e desempenhar um papel em que é consonante com aquilo que se tem como um ideal do que é um cristão. Mas eu pergunto, isso de fato é aquilo que Deus espera de nós? O cristianismo que nós temos vivido, a vida que nós temos vivido, por mais boa que ela seja, por mais justa que ela seja, por mais reta que ela seja, ela é o que Deus espera de você? As coisas que você faz, os teus empreendimentos, os teus planos, os nossos objetivos, aquilo que nós pretendemos, aquilo que nós oramos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós fazemos, por mais justo que seja, por mais reto que seja, por mais certo que seja, é o que Deus espera que façamos? Aí você vai dizer assim: Adriano, mas qual é o nexo disso? O nexo é o seguinte: abra a tua Bíblia. Em 1 Samuel. Primeira Samuel capítulo 15. Primeira Samuel no capítulo 15. Existe uma história em que eu não a lerei para todos. Vou ler alguns versículos só ali esparsos. Mas conta a história de um grande rei. O primeiro de Israel, diga-se de passagem.
depois de Samuel. E Saul era um homem, eu acho que ele é um homem incompreendido nos dias de hoje. Sinceramente, eu acho que falam muito mal dele. Porque Saul não era um cara ruim. Não era. Não é. Aconteceu isso depois desse fato. Até esse fato, Saul era um cara que estava buscando fazer o que era certo. Saul era um cara que queria agradar a Deus. Saul, no momento em que ele cometeu o grande pecado que ele cometeu, ele tinha saído por ordem de Deus. Ele tinha ido fazer o que Deus mandou ele fazer. Tá? Foi isso. Você sabe qual foi o problema de Saul? Não foi porque ele era um cara mal intencionado. Saul não estava mal intencionado. Saul não era dissimulado. Saul, ele não se encontrava num estado em que ele estava planejando o mal. Não estava. Saul era o exato exemplo da cristandade que nós vemos hoje. O exato exemplo. A mais pura figura comparativa com os dias de hoje. Pessoas muito boas. Pessoas boas. Pergunte para as pessoas aí fora. Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Você acredita em Jesus? Eu acredito em Jesus. Você é uma pessoa, se considera uma pessoa boa? Eu me considero, às vezes faço alguma coisa, mas me considero uma pessoa boa. Você é um criminoso? Não, não sou um criminoso. Você age de boa fé? 90% vai dizer, eu sou uma pessoa de boa fé. Você tem uma boa índole? 90% vai dizer, eu tenho uma boa índole. Pois bem, era exatamente o caso de Saul, né? Foi o suficiente? Não, não foi. Saul teve uma queda irreparável na vida dele. Irreparável. A queda que Saul sofreu na vida dele foi irreparável. Ele não teve mais como retornar da situação a qual ele se botou. Sabe por quê? Só por causa de uma coisa. Saul quis fazer do jeito dele. Tinha uma palavra muito clara. Tinha uma orientação muito clara a respeito do que ele deveria fazer. Tinha um padrão muito claro a respeito de como ele deveria agir. Saul resolveu fazer do jeito dele. Foi assim. Você sabe qual foi o grande pecado de Saul? Para quem não sabe, vou contar aqui. Oferecer um grandioso sacrifício a Deus. Qual é o pecado disso? Nós vemos isso diariamente nas nossas igrejas. As pessoas vindo e oferecendo grandes sacrifícios. Com as suas próprias vidas, com os seus bens, com as suas coisas. O grande pecado que Saul cometeu foi oferecer um sacrifício a Deus. O grande pecado que ele cometeu foi ser misericordioso com um rei, cuja orientação era para matá-lo. Ei, é um pecado você ser misericordioso? Muitos vão dizer que não. Mas dado ao fato de que não condizia com a orientação que o Senhor tinha para a vida dele, se tornou um pecado terrível. É um pecado oferecer grandes ofertas, fazer grandes coisas para Deus. E foi isso que Saul fez. Tinha um monte de bicho do povo que ele conquistou lá, de animais, que ele deveria ter matado e deixado lá na terra onde ele foi para conquistar. Você sabe o que ele fez? Ele pegou todos os melhores animais, todos os melhores, e os melhores ele trouxe e quis oferecer a Deus como um sacrifício. E aí você vai dizer, Adriano, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Isso tem a ver no versículo 8 do capítulo 15, 8 e 9, que diz assim: E Saul tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Muito obrigado. Pode abrir para mim, moço? Ah, tá aberto, obrigado. E Saul tomou vivo a Agag,
rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo ele destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag. Mas irmão, só um pouquinho. Você sabe qual é o problema disso? É que se você voltar lá no versículo 3, no versículo 2, diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez a Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia ao Egito. Vai agora, pois, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E olha no versículo 8, o que Saul fez? E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag. Primeira coisa, cabia a Saul perdoar? Não cabia a ele. Se você ler lá no versículo 2, a ofensa havia sido feita contra o povo de Israel. Era um pecado que eles cometeram contra o próprio Deus. Não competia a Saul, ele era fora da esfera de competência dele, liberar ou não o perdão àquele rei. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível, a essa destruíram totalmente. E aí você vai dizer assim, quem sabe, mas Adriel, qual é o problema disso? Saul pegou o melhor que existia e ofereceu a Deus. E a questão é que é o seguinte, eu faço um paralelo disso com as nossas vidas. Com as nossas vidas. Lembra o que eu falei antes, Tiago capítulo 4? Ei, adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vocês não sabem disso? Nós vemos hoje uma epidemia no nosso meio, que é de cristãos, que estão vindo às igrejas, pessoas que estão vindo às igrejas, para buscarem a bênção para os seus pecados. As coisas mais desprezíveis, elas deixam no mundo. As coisas mais desprezíveis, elas deixam lá. Você vem à igreja, você sabe que você não pode mais adulterar, não é? Então tudo bem, porque caramba, qual é o crente que comete adultério? Ninguém, então você abandona. Você era um alcoólatra, primeira coisa que você faz, deixa no mundo, porque é desprezível. Mas e a concupiscência dos teus olhos? E a soberba da tua vida? E o teu desejo pelo desfrutar? E a tua grande posição social? E os teus sonhos, os teus nobres projetos? As tuas ideias de grandeza? Esses você traz junto. Esse você traz e coloca no altar. Esses a gente consagra a Deus. Esse a gente não vai e mata tudo lá e deixa lá. Esse a gente traz e consagra a Deus. Porque esses dá uma dor no coração de deixar, não é? Tem pessoas que vêm para o Senhor, mas não querem abandonar certas coisas. Não querem matar certas coisas que lhes são preciosas. Pois bem, o teu comportamento é exatamente o comportamento de Saul. Porque você sabe qual foi o problema grandioso dos discípulos de Jesus? Você sabe qual foi? O que deu a oportunidade a eles de traírem a Jesus, no momento em que eles poderiam ter demonstrado fidelidade, honradez e firmeza, foi o fato de que alguns deles deixaram na terra dele as suas antigas ocupações. Alguns deles ainda tinham os barcos, tinham contato com os pescadores, conheciam a galera,
E quando o Senhor os decepcionou, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Vazaram e voltaram para a antiga vida. Se eles tivessem deixado tudo, queimado tudo, deixado tudo para trás, seguido os conselhos de Jesus, do mestre que dizia: ei, é o seguinte, meu amigo, você quer vir comigo? Venha. Mas assim, nem volte lá enterrar teu pai. Deixe que os mortos vão enterrar os mortos dele. Nem mesmo. Faça qualquer coisa que te remeta à vida antiga que tu vivia. Daqui é para frente. Eu tenho uma notícia pior ainda para te dar. As raposas têm seus covis, os passarinhos têm seu ninho, mas nós não teremos nem onde repousar a nossa cabeça, porque a nossa confiança estará 100% no Senhor. A gravosidade da epidemia, do evangelho fraco que nós vemos hoje, é devido à cabeça fraca dos cristãos. É a fraqueza, é a falta de honradez, né? A falta de confiança, a falta de certeza de que o Senhor é o nosso provedor. A falta de confiança e entrega para que o Senhor tome conta das nossas vidas. A falta de ruptura com os animais que foram trazidos do mundo. Eu tenho certeza que cada um aqui deixou todas as coisas vis e desprezíveis para trás. Você entrou aqui na igreja, quem sabe, pela primeira, pela segunda, terceira vez. E você se encontra num processo que você diz assim: preciso deixar cada vez mais essas coisas vis e desprezíveis. Pois tem a notícia, não é só isso. O melhor das ovelhas, das vacas, dos cordeiros e tudo o que tinha de melhor, também você tem que deixar para trás. Paulo chega no ápice da caminhada dele e diz assim: tudo que eu considerava por tesouro, agora eu tenho como lixo. Para mim não tem valor nenhum. As coisas que eu tinha por valiosas na minha vida são lixo. Nem mesmo a minha própria vida eu consigo mais encontrar prazer nela. Pois a minha vida, eu reduzo ela à escravidão, para que eu, sendo um servo, um escravo de Deus, a vontade dele possa se manifestar na minha vida. Saul, se tivesse entendido isso, teria vivido algo diferente na vida dele. Não obstante, no versículo 22, diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, ou seja, a desobediência, é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também então rejeitou a ti, para que você não sejas rei. Se hoje nos apresentarmos diante de Deus com a nossa nudez, sem aquilo que nós construímos para nos justificar. Saul queria construir uma boa justificativa na vida dele, que o tornasse justo diante de Deus. Saul pensou com a cabeça dele: eu vou achar um jeito de mostrar para Deus a honradez que eu tenho por ele. Eu vou mostrar aqui o quanto eu posso ser reto e justo. Eu vou, através das minhas obras, através das minhas práticas, demonstrar a retidão e a justiça que eu tenho na minha vida. E vou agradar ao Senhor. E em Isaías capítulo 1, versículo 10 em diante, se não me engano é 1, versículo 10 em diante, é o capítulo 10. Isaías, Deus falando através da boca dele, faz uma lamentação e diz o seguinte: ei, deixa eu pular para lá e vou fazer essa leitura. Isaías capítulo 1, versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós o povo de Gomorra. Prestem atenção nisso.
De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Eu já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Preste atenção nisso agora que Deus fala de novo. Quando você vem, e só um pouquinho antes de eu falar isso, eu já ouvi cristãos que dizem assim: eu gosto de ir no culto de domingo de manhã, porque daí eu já cumpri minha obrigação com Deus. Estou tranquilo com Deus, fico livre durante o domingo. Gostam de palavra profética? Tem uma palavra profética para você. Quando vindes comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses para os meus átrios? Não tragais ofertas de debalde. O incenso é para mim uma abominação, e também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações. Eu não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades aborrecem a minha alma, e já me são pesadas, e eu estou cansado de sentir isso. Pelo que, quando vocês estendem a mão para mim, eu escondo de vós os olhos. Quando vocês multiplicam as suas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, lavai-vos, purificai-vos, tirem a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessem de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, e praticai o que é reto. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, e tratai da causa das viúvas. Já tinha ouvido isso? Já tinha ouvido isso? Quando Deus chega para alguém e diz assim: ei, meu amigo, quem requereu de você estar aqui? Quem requereu de você a tua oferta? Quem requereu de você o teu esforço? Você é soberbo ao ponto de achar que está fazendo uma grande coisa para Deus? Você realmente acha isso? As igrejas estão cheias de pessoas que acham que estão ajudando Deus, que acham que Deus está desesperadamente perdido, precisando delas. Vou lá porque senão, se eu não for no culto hoje, sei lá, não vou cumprir com a minha obrigação. Como se Deus... Quem requereu de vocês? Quem requereu? Você não sabe que nós somos nus? Você nunca se viu nu diante de Deus? Você nunca conseguiu enxergar a tua miserabilidade diante de Deus? Você nunca conseguiu perceber que isso que nós fazemos aqui é somente para a sobrevivência das nossas almas? Que se nós não estivermos aqui ouvindo a palavra, sendo edificados por isso, nós seremos miseravelmente, entraremos num processo de autofagia espiritual, em que lentamente iremos nos degradando, caindo no pior e sendo o pior de todos, quem sabe, de que estão aí fora. Quem requereu de nós para estarmos aqui? Quem somos nós diante de Deus? Quem requereu as nossas ofertas? Quem requereu o teu esforço? Acha que está fazendo um favor para Deus? Não acha que nós perdemos um pouco a noção de quem nós somos? Quem é você para dobrar o joelho e arrogar de Deus que faça alguma coisa por você? Nisso meu Pai é glorificado, em que vão e deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então tudo o que pedir, o que vocês pedirem, vos será dado. Você é um discípulo do Senhor? Se você é, você vive uma vida de frutificação. Cadê os teus frutos? Cadê? Olhe para o lado aí. Quantas pessoas foram atingidas pelo teu testemunho? Por aquilo que você viu Deus fazer na tua vida? Foram impactadas por isso? Não percebeu ainda que nós estamos nus e apresentaremos-nos nus diante de Deus? Não percebeu ainda? Acha mesmo que está fazendo um grande favor para Deus vindo aqui? A única coisa que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, e aí, caminho para o encerramento. Romanos, capítulo 3.
Pois que, versículo 9, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus quanto gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, e não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, e não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz, e não há temor diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras que praticam. Porque pela lei você conhece o pecado e sabe o quão afastado está de Deus, parafraseando. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Pela demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Estão vendo o que nós estamos fazendo aqui? Somente por um ato de misericórdia, tentando buscar a cobertura, através do sangue de Jesus, da nudez que invade o íntimo da nossa alma. E fique de pé. Eu quero, falando sobre isso, pedir para que você, de uma forma muito sincera, faça uma introspecção. Aquilo que eu falei. Se tirarem de você o teu carisma, a tua posição, aquilo que você conquistou, a tua família, o teu dinheiro, o teu prestígio, tudo aquilo que você tem, o que você tem para apresentar para o Senhor? É isso. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não viemos aqui abençoar os seus pecados, mas dizer que há uma cobertura que pode ser posta em nossas vidas, que quando nós olhamos para dentro de nós, apesar do profundo arrependimento que nós tenhamos de ser quem nós somos, de sabermos que não há bem nenhum dentro de nós, nós olhamos um outro lado e dizemos, apesar de tudo isso, há algo que Deus, quando olha para mim, Ele não está olhando para isso. Ele está olhando para o sangue de Jesus, que cobre e me justifica da multidão de imundície que existe dentro de mim e que é praticamente intirável. Não tem o que eu consiga fazer para tirar isso. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que pelo nosso esforço nós não conseguiríamos lidar com isso que aflige a alma do homem. E você pode ver, as pessoas começam a viver e o objetivo da vida delas passa a ser lidar com algo de errado que existe dentro delas. E elas entram num processo vicioso, porque é vicioso mesmo, de ir sempre um passo além. Não, eu ainda não consegui sanar
a minha necessidade, porque eu ainda não me formei. Aí ele se forma e ele diz, agora eu preciso de um bom emprego. E ele arruma um bom emprego e ele diz, agora eu preciso de uma promoção. E ele diz, agora eu preciso de uma nova faculdade. E ele arruma uma nova promoção. E ele vai para a terceira faculdade e ele chega no teto. E ele chega lá e quando ele chega, ele diz assim, caramba, eu cheguei e ainda não cheguei em lugar nenhum. E de repente, sabe o que acontece? Tem muitos que chegam e Deus tira tudo, né? E aí bate o desespero. Porque eles olham e dizem, caramba, agora eu estou nu. E não tem nada que tape a minha nudez. Agora você entende o sentido do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, a Bíblia fala que ele limpa e cobre a multidão de pecados que existem em nós. Porque não é para nós olharmos para nós, dentro de nós e dizermos, não, agora eu não tenho nada. Agora eu não tenho mais nada. Não, é para você olhar e se sentir um desgraçado mesmo. Um miserável, esse é o objetivo. Você não tem o direito de chegar diante de Deus de outra forma. Nós só podemos nos apresentar diante de Deus, reconhecendo o quão desgraçados e fora da graça nós estamos. Mas que pela sua grandiosa misericórdia agora somos resgatados. E Ele nos dá um presente, que é o seguinte, eu não vou olhar mais para a tua vida e ver essa imundície. Eu vou pegar o meu sangue e vou usar como uma cobertura espiritual, né? Essa é a cobertura espiritual que nós precisamos. E o sangue de Cristo é a cobertura espiritual, que cobre a multidão de erros, que cobre a multidão de pecados e que faz com que você, mesmo que daí, você entende o porquê que os apóstolos, os heróis da fé, quando eles perdiam tudo, eles chegavam no ponto que Isaías estava lá, com a cabeça para baixo, com a serra colocada aqui no pubis dele, pronto para ser serrado. E ele estava fazendo o quê? Cantando e glorificando. Não sobrou nada, mas ele disse, dentro de mim, eu vou levar comigo algo para a eternidade toda. Pode não ter sobrado nada aos olhos de todos vocês, mas dentro de mim algo vivo e eterno que o Senhor colocou e que ninguém jamais vai tirar, que sacia a sede eterna que eu tenho. Foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana quando ele chegou do lado dela e disse, ei mulher, você está aqui bebendo água e você vem todo dia beber água e tudo mais, eu tenho uma coisa para você. Você não vai mais precisar ficar buscando na faculdade, em 3, 4 formação, numa nova posição, com um salário melhor, na viagem e no próximo objetivo. Você não precisa mais buscar nessa fonte. Eu tenho uma água que quando você começar a beber dela, você nunca mais vai sentir sede de nada dentro de você. Porque isso, quando você começar a receber dessa água dentro de você, vai ser como se um rio jorrasse de dentro de você e todas as coisas na sua vida, parece que quem está alinhado com esse rio é como uma árvore plantada junto a ribeiros. E esses ribeiros, a Bíblia fala que saem do trono de Deus e que você, apesar do tempo, apesar é o inverno, é seca, aquele lugar nunca seca, né? É isso. Esse é o evangelho que nós temos para apresentar. E nós não fazemos isso muito aqui. Mas eu quero, de verdade, tem coisas espiritualmente que você precisa assumir uma posição diante de Deus. E não é por mim, não é por nada, mas é pela posição que você assume espiritualmente, diante do mundo espiritual, por causa daquilo que eu falei. Enquanto você está aqui ouvindo isso, Satanás está pensando em como é que vai fazer para tirar isso do teu coração. Como é que eu vou fazer para que essa semente não germine, não brote e que isso não venha a dar frutos? Ele está pensando isso. Porque ele vai chegar, vai te dar uma semana às vezes atribulada, uma semana ruim, você vai chegar em casa, já vai se atribular com alguma coisa para desviar, para fazer com que você esqueça disso. Mas não se esqueça, o Senhor tem algo vivo e verdadeiro. E quem sabe, isso de alguma forma, no teu coração, faz sentido e você diz assim, eu preciso de um conserto. Eu me sinto nu diante de Deus. Se é esse o teu sentimento, o Senhor quer te cobrir com o sangue dele, para tapar a sua nudez espiritual. Ele quer fazer isso com você. E enquanto eles cantam, eu quero convidar você, não por causa que aqui tem uma oração poderosa ou nada, mas para você, diante do mundo espiritual, assumir uma posição que faz a diferença. E você dizer assim, a partir de hoje, eu assumo uma posição diante de Deus, diferente, em que eu vou lidar com o meu problema de nudez diante do Senhor. Se isso faz sentido para você, se isso toca no teu coração, enquanto eles cantam, venha aqui que nós vamos orar juntos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada
nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me Cante de novo, enchem por da favor, tua canta mais uma paz. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo pode ser bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Irmãos, rapidinho, independente de estar aqui na frente, se está no banco, que não tem lugar para todos aqui, mas muito obrigado por essa música, cara. Essa música, ela mexe muito com a minha vida. E isso que nós estamos fazendo aqui não é algo diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. Você não está diante de mim, ninguém aqui. Isso eu sou somente uma ferramenta do Senhor, que amanhã pode ser outra. Tua questão é com Deus, né? É com Deus. E eu, de verdade, aquilo que eu falei no começo é muito sincero. Eu não trago algo que para mim seja uma teoria. A coisa mais difícil que eu lido na minha vida é com a minha nudez, de verdade mesmo, sim. É quando eu me encontro numa situação de vulnerabilidade, né? Em que eu olho e digo assim, caramba, agora só tem eu e Deus. Não tem nada. E aquilo que eu falei aí, eu acho que é por isso que tem certas pessoas que fogem, sabe? Porque, cara, não tem você ser grande, não tem você ser forte, não tem o teu título, não tem nada que te afirma. Você fica nu, acho que alguns de vocês já passaram pela sensação de ficar pelado na frente de alguém. É um constrangimento, uma coisa, caramba, eu estou exposto, uma vulnerabilidade, cara. Não tem nada que me esconda, né? Não tem nada que me esconda. Mas sabe que o ápice, eu acho, da nossa intimidade com Deus. E se você ler um homem que a Bíblia, único, que a Bíblia falou que era segundo o coração de Deus, chamado Davi, você vai ver que o traço dele não era ser uma pessoa que não pecava, não era ser uma pessoa que não errava, era ser um cara que sabia chegar diante de Deus, e que cada vez que ele chegava diante de Deus, ele dizia, eu estou nu.
E diga-se de passagem, Davi foi o sucessor de Saul, do exemplo que eu dei aqui. E Davi cometeu um pecado muito pior do que Saul. Muito pior. Se você for analisar aos olhos do homem, assim. O que Davi fez, não só uma vez, diga-se de passagem. O que Davi fez, nas várias vezes, mas no ápice, o pior dos pecados dele, foi de uma trairagem que nunca tinha se visto antes. O cara pegou o melhor, um general dele, um soldado que tinha, mandou para frente de batalha para morrer, para ele poder ficar com a mulher dele, cara. Que sacana, que cara desgraçado, né? Depois disso a Bíblia olha para esse cara e diz, não, esse cara é um homem segundo o meu coração. Ou seja, isso nos leva a pensar que o tamanho da tua ofensa não determina a forma como o Senhor te vê. É aquilo que eu falei. É o sangue de Jesus sobre as nossas vidas que determina como Ele nos vê ou não. É isso. Entendeu? O sangue de Jesus, ele é poderoso para cobrir e lavar e purificar todo o mais íntimo do nosso ser. E é isso. Se você hoje se sentiu exposto e nu diante de Deus, não perca esse sentimento. Cara, esse é o sentimento que nos leva à verdade fundamental de quem nós somos diante de Deus e nos conduz ao caminho verdadeiro de quem nós somos diante do Senhor. Porque é isso que nós somos. E quando nós olhamos para nós devemos reconhecer não a nossa bondade, a nossa grandiosidade. Olha como o Eder é um cara bom. Olha como ele é um cara. Olha como o Adriel é um homem temente. Gente, vocês não sabem quem é o Adriel. Nem eu sei direito quem é o Adriel. E quando eu começo a pensar sobre eles, eu tenho vontade de me esconder embaixo da cama. Me esconder. Mas não precisa fazer isso. Dá para se esconder debaixo do sangue de Jesus. Então, eu quero convidar você a, com Deus, você reconhecer isso diante de Deus. Dizer, Senhor, eu estou olhando para mim e eu estou vendo aquilo que eu sou. Mas eu quero que o Senhor não olhe para isso. Que o Senhor tenha misericórdia de quando olhar para mim não tenha a mesma visão que eu tenho. Que o Senhor tenha a visão de que o sangue de Jesus está sobre a minha vida. E que Ele me regenera, Ele me purifica. É só isso que você tem que fazer nesse momento. Assumir a sua condição diante de Deus. Isso é o que muda a nossa vida. Isso é o que transforma a nossa vida. É quando um homem se dobra de joelhos diante de Deus e diz, eu sou nu. Eu vim nu ao mundo e eu vou voltar diante de Deus nu. Não vou levar nada daqui. É isso. É quando nós reconhecemos, não é o fato de você ser grande ou não, de você achar que é mais ou menos bom do que os outros. Não tem como. Nenhum de nós é mais ou menos bom diante de Deus. Nenhum de nós. Você não é melhor que eu e eu não sou melhor que você diante de Deus por estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje. Deus não me vê como melhor ou pior que você. Nós somos exatamente iguais. Sabe qual é a nossa condição? A nossa condição é daqueles que sobre as nossas falhas, os nossos erros, Jesus olha e diz assim, esse é um cara que eu não estou olhando para isso que ele é. Eu olho para o sangue de Jesus, que purifica e limpa ele e cobre ele de todo esse pecado. Faça essa oração com Deus. Senhor Deus, eu quero aqui nesse momento, Pai, apresentar a todas essas vidas que o Senhor trouxe até esse lugar, que o Senhor trouxe até esse local de culto, que nós consagramos a Ti, que nós dedicamos ao Senhor. E Pai, num ato muito sincero e verdadeiro, olhando para dentro das nossas almas, no mais íntimo do nosso ser, nós reconhecemos a condição de miserabilidade em que nós nos encontramos. A exposição rasgada da nudez que nós nos encontramos, quando perdemos tudo, quando tiramos tudo que sobra diante do Senhor, do íntimo do nosso ser, é algo que com certeza desonra o Senhor e que o Senhor não se agrada. Mas nós pedimos, ó Pai, desde o mais profundo do nosso coração, que o Senhor a partir de hoje, em cada dia, em cada momento, que o Senhor não olhe, Pai, para a multidão de falhas, para a multidão de erros que aprisionam às vezes, que estão ali, que trazem mancha, que trazem sujeira para dentro das nossas vidas, que nos impedem às vezes de nós até mesmo olharmos para nós, dizemos, Senhor, tem algo difícil aqui, mas Senhor, que o Senhor verdadeiramente venha com o seu sangue e lave isso,
Que o Senhor purifique isso de dentro das nossas vidas, que o Senhor tire, que o Senhor ensine-nos a levantar fortalezas contra essas coisas em nossas vidas, para que enquanto estivermos fortalecendo isso, também possamos estar batalhando, resistindo ao inimigo em nossas vidas, e que acima de tudo, Senhor, que quando o Senhor olha para dentro de nós, que o Senhor veja o seu sangue sobre as nossas vidas, que encobre essa multidão de pecados que habita dentro de nós. Sabemos que, como cantamos aqui, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, e a sua fidelidade, Pai, leva a nossa vida muito mais além daquilo que nós possamos imaginar, Senhor. E é isso que eu peço a Ti nesse momento também, Pai. Que aqueles que, quem sabe, se encontram limitados, dificultosos no caminhar da vida cristã com o Senhor, que o Senhor os dê ousadia, que o Senhor os levante, que o Senhor os capacite, que o Senhor não permita que Satanás coloque no coração, na mente deles, a ideia, o pensamento de que as suas falhas, os seus erros fazem separação com o Senhor. Não, até nos separam, mas quando estamos debaixo do sangue do Senhor, estamos unidos pelos laços do Calvário com o Senhor, e fazemos parte do projeto e do plano que o Senhor tem para nós. Portanto, Deus, que o Senhor não permita que Satanás trabalhe na mente, no entendimento de cada um aqui, constrangendo a não galgarem grandes passos com o Senhor. Que o Senhor levante pregadores, que o Senhor levante pessoas fiéis, tementes a Ti nesse lugar, Pai, que verdadeiramente, quando olharem para as suas vidas, possam dizer: a minha vida tem servido para a honra e glória do nome do Senhor. Assim, Pai, nós pedimos a Ti, nós glorificamos a Ti, consagramos nossas vidas a Ti, Pai. Que o Senhor ouça a nossa oração, que o Senhor ouve aquilo que nós temos a dizer, que não sejam palavras, mas que verdadeiramente isso esteja chegando até o trono do Senhor, que o Senhor esteja recebendo isso, e que verdadeiramente o Senhor não olhe para as nossas falhas, para os nossos erros, mas que o sangue de Jesus seja visto em nossas vidas quando o Senhor olhar para nós, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos cantar de novo. Sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo pode dizer bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Amém. Me enchem da Tua paz. Vamos orar. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nós agradecemos a Ti por esse momento que o Senhor nos dá, por esse culto que o Senhor permitiu que nós prestássemos ao Senhor, pela palavra do Senhor que inunda, que transborda em nossos corações, que renova a nossa mente, que dá a nós um sentido na vida que nós vivemos, que nos dá uma direção, que nos dá um caminho a seguir, que possamos seguir dessa forma até o dia em que nós nos encontremos diante do Senhor, que possamos viver cada dia das nossas vidas em serviência ao chamado do Senhor, em submissão à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós vivermos. Que o Senhor verdadeiramente venha inundar e transbordar em nossos corações, de modo que seja impossível segurar isso que está em nossos corações, sem falar para os demais, sem tocar aos corações dos demais, sem fazer com que outras pessoas venham a saber também
da grandiosa novidade que existe, que é a grandiosa e poderosa palavra do Senhor para transformar e para regenerar as nossas vidas. Que o Senhor dê aqui uma semana abençoada a cada uma das pessoas que vieram aqui, que nos negócios que forem fazer sejam prósperos, sejam para honrar e glorificar o nome do Senhor, que o Senhor esteja nas famílias, protegendo, livrando de todo mal, de todo perigo, todas as investidas de Satanás contra as vidas, que sejam repreendidas no nome de Jesus nessa noite, Senhor Deus, que possam glorificar também os estudantes nos seus colégios, nas suas faculdades, que as pessoas venham a conhecer o amor de Jesus através do testemunho de cada crente que se encontra aqui hoje. Que o Senhor abençoe a jornada que teremos na próxima semana de missões, que o Senhor já vá com o seu Espírito Santo em cada casa, em cada local que será visitado, em cada pessoa que verá essas vidas que aqui estão se entregando ao Senhor chegarem, que o Senhor já prepare, que o Senhor já amoleça os corações, para que seja uma semana, na próxima semana, de uma grande colheita, não para que essa igreja fique grande, não para que essa igreja seja reconhecida, mas para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas, através da evangelização. Nós consagramos-nos a Ti, Senhor. Pedimos também para que o Senhor entre no negócio, que o Senhor dê a nós um novo local de culto, que o Senhor dê a nós um barracão maior, que o Senhor dê um espaço maior, para que nós possamos nos reunir todos em unidade, num só momento, num grande culto, para honrar e glorificar o nome do Senhor, para que possamos experimentar o ápice da comunhão com todos os nossos irmãos também. Sabemos que o Senhor está à frente disso, e que o Senhor é o dono da prata, o dono do ouro, e o Senhor dará a providência para isso, Senhor. Assim nós nos consagramos e entregamos-nos a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Antes de nós irmos, somente um pequeno aviso: o estacionamento, sigam as instruções dos nossos irmãos que estão ali orientando e tudo mais, que tem uma nova saída ali para vocês saírem. E você que trouxe os seus dízimos, as suas ofertas, nas caixinhas do lado aí, vocês encontram aí. Não levem para casa aquilo que é do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor Deus tenha misericórdia de todos nós e sobre todos nós resplandeça o rosto dele. Amém? Deus abençoe vocês. Vão com Deus. Deus abençoe. Até.